que nós precisamos entender, o que eu quero falar primeiro para cada um de nós, é que se fazemos parte de um corpo, tudo o que eu faço ou coopera com esse corpo ou não. E mesmo que eu não faça nada, eu atrapalho no funcionamento desse corpo. Porque se você olhar para o seu corpo, ele é feito de vários membros e vários órgãos. Se um membro do seu corpo, um órgão do seu corpo para de funcionar, todo o corpo sinaliza isso, sim ou não? Com dor, com febre. Se há um mau funcionamento em qualquer membro ou em qualquer parte do seu corpo, o corpo inteiro sinaliza isso. E por isso precisamos entender que quando eu começo a participar de um corpo, da igreja como o corpo de Cristo, eu preciso entender que a minha função, o meu funcionamento, ele é extremamente importante para esse corpo. Eu fazendo ou não fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Se você fizer o que você tem que fazer de maneira errada, acho que vocês já ouviram o Cacá falar que a célula cancerígena é a célula que produz além daquilo que ela tem que produzir ou abaixo daquilo que ela tem que produzir. Essa é a célula que produz o câncer. Então, o que a gente quer trazer nessa noite é uma justa operação ou um justo funcionamento. E a palavra justa, nesse versículo especificamente, é a palavra Teksedek, que fala de ordem, que fala de posicionamento correto, ou seja, a posição na qual eu devo estar para poder fazer tudo o que eu tenho que fazer. E eu vou gastar mais alguns minutos falando do contexto desse capítulo, porque eu acho interessante, porque ele não é um capítulo isolado de todo o livro de Efésios. Vamos lá, Efésios 4,16, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, que é justamente a parte que nós pegamos para trabalhar, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Esse é o versículo que nós estamos trabalhando hoje. E eu quero falar do contexto. O livro de Efésios fala de todo um processo de aperfeiçoamento, tanto do indivíduo quanto da igreja. Se você pegar de Efésios 1 a Efésios 5, você vai ler todo o processo de aperfeiçoamento de nós como pessoas e de nós enquanto igreja, que vai falar de onde saímos, o para que saímos e o motivo pelo qual ele nos ungiu, nos levantou para tudo isso. Quando chega no capítulo 4, ele começa a falar sobre a unidade da fé, né? Sobre a unidade da igreja. E no versículo 1, ele fala, a primeira coisa que ele fala no versículo 1 do capítulo 4, ele fala sobre andar como é digno a vocação. A primeira coisa que ele começa a falar sobre andarmos de maneira que seja digna para aquilo que fomos chamados. Versículo 2, ele vai falar sobre andarmos com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Versículo 3, ele vai falar sobre uma coisa interessante, unidade de espírito. O que nos torna um, vocês já ouviram o Cacá falar muitas vezes, não é estar no mesmo lugar, mas é estar na mesma pessoa, que é Cristo. Então, o que nos torna um é uma unidade espiritual, que não vem por meio de estarmos participando do mesmo ambiente, que não quer dizer de estarmos conectados à mesma nomenclatura, S1, C3, essas coisas, mas sim se estamos conectados à mesma pessoa, se andamos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Versículo 4, 5 e 6, ele resgata algo interessante, que é o monoteísmo, que é a ideia de haver só um Deus. Porque havia muita dicotomia na mente do povo de Éfeso. Do povo de Éfeso, havia muita dicotomia. Eles eram muito divididos nos seus pensamentos, como nós hoje no Brasil. Várias doutrinas, vários segmentos, pentecostal, de avivamento, de adoração, vários segmentos, eles eram muito divididos. E aí ele começa a falar sobre haver um só Deus, haver uma só fé, haver uma só imersão, que é um só batismo, haver só um Pai, haver um só que está sobre todos, haver um só Espírito. Ele fala que todos estão sobre essa única ordem. E é importante demais para o nosso aperfeiçoamento entendemos que não somos muitos. Temos que ser um, para estarmos debaixo de uma unidade só.
Senão vamos começar a dicotomizar novamente, que é separar as expressões do corpo de Cristo. E mais uma vez fragmentamos o corpo. E começamos até a operar de maneira justa, mas fora do corpo. Como se fosse aquela mãozinha da família Adams. Não existe isso, não existe uma parte do corpo funcionando sem o corpo. Por isso ele resgatou isso, sobre haver uma só expressão governando todas as coisas. Isso é importante. Do versículo 8 ao versículo 10, ele vai falar sobre o processo que Jesus fez de ter descido e depois ter subido. Fala que esse movimento que ele fez do céu para a terra, da terra para o céu, ele quebrou um cativeiro e liberou dons para os homens. Ele conseguiu romper com um bloqueio espiritual que nos impedia de desenvolver de acordo com aquilo que Deus queria. Essa ação que ele fez de vir para a terra e se tornar o Machia e depois voltar para o céu, quebrou um cativeiro. É isso que fala do versículo 8 ao versículo 10. E por isso ele liberou os dons. Aí fala em Efésios 4:11. Uns para apóstolos, outros para profetas. O texto mais falado no nosso meio, que fala dos dons de Cristo. E no versículo 12 e 13, ele vai começar a falar sobre o porquê ele deu esses dons. Apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. 5 dons, 5 expressões, 5 características. Não é esse o foco. Mas eu quero gastar tempo falando do contexto, para você entender que está tudo conectado com o aperfeiçoamento. Porque daqui a pouco a gente vai falar de justo funcionamento e você pode sair com uma interrogação na sua cabeça e falar: mas como que eu vou conseguir alcançar essa justa operação? Sendo aperfeiçoado, alcançando a estatura que Cristo alcançou. E quando ele chega no versículo 12 e 13, ele vai falar do para quê? Para aperfeiçoamento dos santos, para que eles cheguem à estatura de Cristo. Versículo 14, ele fala mais um para quê? E para mim esse é o interessante. Por que não conseguimos operar de maneira justa? Porque ainda somos muito meninos. Quando não crescemos, nos tornamos meninos. E quando somos meninos, não conseguimos alcançar a dimensão de funcionamento que o corpo de Cristo exige. Versículo 14, ele começa a falar isso. Para não sermos mais como crianças inconstantes, que com qualquer doutrina, qualquer vento de doutrina, muda a sua forma de pensar e muda a sua forma de agir. E aí sim ele começa a entrar no versículo 15 e 16, para falar sobre ajustamento de juntas e ligaduras e para falar de uma justa operação de cada um de nós. E eu finalizo falando para vocês sobre a posição original. Gênesis capítulo 2, versículo 8, fala que Deus plantou um jardim na terra e nesse jardim ele posicionou o homem, falou para o homem: lavra a terra. Sim ou não? Sim ou não? Não foi isso que ele falou para o homem? Gênesis capítulo 3, versículo 24. O homem peca, ele expulsa o homem do jardim e fala para o homem: lavra a terra. Deus manda o homem fazer a mesma coisa nos dois momentos, só que uma coisa ele fazia dentro do jardim e a outra fora. Qual operação não era mais justa para vocês? Se tornou injusta. Qual foi o funcionamento que parou de ser justo? Eu já finalizei meu tempo. Quando ele está fora do jardim. Então não é o que você faz, é onde você está. Gente, boa noite. Então é isso que o filho falou, né? Alguma dúvida do que o filho falou? Alguém pergunta? Gente, eu acho que todo mundo me conhece, né? Fred, mais conhecido como Fredão. Eu acredito assim que esse texto, o filho foi bem legal ele falar sobre o contexto, né? Mas eu acho que esse texto ele dá base para a gente, um fundamento essencial para o caminhar da igreja. Esse texto ele é bem esclarecido. E para mim, assim, uma tônica bem forte desse texto é uma coisa que a gente vem falando aqui durante muito tempo, que é sobre maturidade.
Porque Paulo ele escreve a carta aos Efésios e a galera de Efésios era a galera gentia que estava pegando uma parada fresca dos ensinamentos de Cristo. Quando Paulo escreve essa carta para essa galera, ele está preso, ele já tinha pregado para a galera, e eles estavam num processo de conhecimento da vida cristã. E ele vai e escreve essa carta para reforçar aquilo que ele já tinha ensinado e dar uma diretiva sobre o crescimento do corpo. E uma parada que a gente vem falando aqui durante muito tempo era sobre amadurecimento da igreja. Sobre um povo amadurecido que está se preparando para algo que Deus está fazendo. Correto? Porque antes do versículo em si, uma palavra-chave que Paulo fala, quando ele explica que Jesus morreu, subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e deixou pessoas com dons para instruir a igreja, é para que a igreja deixasse de ser criança. Ele fala assim, isso tudo aconteceu para que vocês sejam aperfeiçoados, porque vocês não podem ser mais crianças, levados por vento de doutrina. Porque num processo de amadurecimento, a primeira coisa que a gente tem que deixar é de ser criança. Para que o Pai possa confiar coisas mais pesadas no nosso meio. E isso é uma coisa que a gente vem ouvindo durante tempos e tempos, através da leitura, através das pregações. E uma coisa muito forte que está acontecendo no nosso meio é que Deus está derramando coisas que Ele só vai colocar na mão de pessoas maduras. Como eu falei, uma característica de um processo de crescimento é deixar de ser criança. Por exemplo, hoje eu tenho um bom exemplo em casa, que são os meus filhos. E um problema quando uma criança está numa fase de transição, de crescimento, de amadurecimento, é que ela tem que deixar a ideia de que o mundo gira ao seu redor. O Pedro e a Alice, eles se dão muito bem. Pô, abraça, te beija, eu te amo e tal. Até que um pega o brinquedo do outro. Aí começa uma disputa de atenção, disputa de bem, porque a criança acha que tudo é dele e tal. E para o crescimento do corpo, a gente tem que pensar num todo. A gente tem que pensar só em nós. Quando Paulo fala que o corpo ele tem que estar com as suas juntas e ligaduras bem afiadinhas para o crescimento e edificação do corpo, é necessário nós atentarmos para o crescimento e edificação do corpo. O que é necessário para fazer para o crescimento e a edificação do corpo? Essa é uma tônica que vem nos perseguindo durante muito tempo, sobre amadurecimento. Sobre amadurecimento. Eu quero repetir aqui o texto. Deixa só o ponto aqui. Não seremos mais crianças levadas de um lado para o outro, por ondas, nem jogadas por todo o vento de ensino, à mercê de pessoas astuciosas que inventam formas de enganar. Em vez disso, falando a verdade em amor, cresceremos em todo aspecto em direção àquele que é o cabeça, o Messias. Sob o seu controle, o corpo todo é ajustado e mantido junto pelo suporte de todas as juntas, cada parte trabalhando para cumprir a sua função. Essa é a forma pela qual o corpo cresce e edifica a si mesmo em amor. A intenção de Paulo nessa carta é falar: vocês têm que crescer, vocês têm que amadurecer. Se você continuar lendo ali os versículos, ele vai falar assim: para isso, alguns deixem de mentir, deixem de roubar, deixem de fazer. Aquele que fazia isso, não faça mais isso, porque é necessário que vocês cresçam, é necessário que vocês amadureçam. E como eu falei, isso é uma palavra que vem nos perseguindo há tempo. Há muito tempo isso vem nos perseguindo, porque eu acredito que neste momento, como Paulo exortou a igreja, falando, vocês precisam amadurecer para absorver responsabilidades maiores, eu acho que essa é uma palavra tônica para nós nesses dias. O amadurecimento da igreja.
E a edificação do corpo e a comunhão, que Paulo fala que ele só vai acontecer à medida que nós individualmente amadurecemos para a edificação do corpo. Que a gente deixa de ser criança de uma maneira que a gente acha que tudo gira ao nosso redor. Mas que a gente tenha o mesmo sentimento que as pessoas tiveram quando, depois de alguns anos andando com Jesus, ele sobe aos céus. E quando Deus envia o Espírito Santo, as pessoas já estavam com uma carga de responsabilidade para segurar essa onda. E aí vem um movimento onde que as pessoas veem que a causa é muito maior do que si próprio. Aí para isso, quando isso acontece, não fica difícil vender os bens que eu tenho em favor do todo. Porque nesse período as pessoas já tinham andado 3 anos com Jesus, estavam maduras, e chegou no momento que as pessoas falaram assim: a causa é muito maior do que a minha vida. E eu finalizo deixando essa tônica para vocês. É necessário um tempo de absorver responsabilidades através do nosso amadurecimento da igreja, que vai edificar com o corpo de Cristo. É isso. Boa noite. Falar sobre a justa operação do corpo, nada mais, nada menos, a gente está falando de um bom funcionamento, né? E Paulo, ele fala algumas coisas nessa carta, muito interessante, que para um bom funcionamento é necessário a gente praticar alguns exercícios, né? A gente está bem agora no momento das Olimpíadas, eu estava vendo o treinamento de alguns atletas, e eles alcançam resultados extraordinários através de um bom exercício, de um bom funcionamento do seu corpo. Através desse bom funcionamento, ele alcança resultados assim, inimagináveis para uma pessoa que não exercita. Um bom funcionamento é necessário exercício. E Paulo, ele deixa alguns pontos, assim, eu acho que muito estratégicos, muito interessantes para a gente analisar, e são como exercícios para um bom funcionamento, né? Essa justa operação. E eu separei alguns versículos que falam assim que viver de acordo com o vosso chamamento, que vocês receberam, um grande exercício, viver de acordo com o chamamento a qual recebemos, né? Se sabemos para que fomos chamados, saberemos o que devemos executar, correto? Sim ou não? Exatamente. Existe a corrida de longa distância, né? Aquela que o cara vai correndo, aquela 100 metros rasos, e existe aquela corrida de trote. Se o cara sabe para que ele vai treinar, ele vai executar, né, o exercício necessário para que ele tenha um bom funcionamento, né? Então, viver de acordo com o vosso chamamento, saber qual é o nosso chamamento, para que fomos chamados, é de extrema necessidade para sabermos, né, o que vamos executar. Um grande exercício. Fala suportar uns aos outros, né? Ele fala, no contexto do versículo, ele fala assim, ó, como prisioneiro do Senhor, rogo que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam, né? Sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros. Nós estamos falando de um movimento de um corpo, né, que é formado por várias pessoas. E suportar uns aos outros no seu chamamento, naquilo que você foi chamado, vai compor, né, para que tenhamos um bom funcionamento, uma justa operação, um corpo que funciona de acordo com aquilo que ele foi chamado, né? E isso nós vemos um pouco nas expressões, né, da nossa comunidade. Nós somos uma comunidade que tem um veio muito profético, muito evangelístico, né? Então sabemos para que fomos chamados, então sabemos como temos que trabalhar. E temos que suportar uns aos outros como um exercício espiritual para que possamos operar, ter uma boa operação naquilo que fomos chamados. Está dando para entender? E
outra coisa extremamente importante, fala assim, ó, fazermos um esforço para preservar a unidade do Espírito. Não fala, somos um não é uma fala, somos um é um exercício de sermos um. E para sermos um, temos que esforçar para perseverar na unidade do Espírito. Se esforçar para perseverar, para que esse corpo, essa massa corporal, né, que é feita de várias pessoas, de várias personalidades, de várias localidades, para que ela tenha um bom funcionamento, é necessário, né, nos esforçarmos para termos um bom funcionamento, para termos uma unidade no Espírito. É um esforço. A unidade no Espírito não é uma fala, fala assim, olha, nós somos um, estamos juntos, é isso aí, não é uma fala, é um exercício, que é difícil andar no mesmo Espírito. Um grupo coeso, que anda no mesmo Espírito, na mesma ideia, no mesmo sentimento, é um Espírito. Paulo, ele deixa isso, e eu vejo como um exercício, ele começa falando sobre essas coisas, e ele fala também que ele tem uma fala que ele fala assim, que devemos crescer em todos os aspectos em direção àquele que é o cabeça. Muito interessante, crescer em todos os aspectos, extremamente importante isso, um crescimento. Então vamos fazer uma junta de tudo que eu falei, viver de acordo com aquilo que fomos chamados, suportando uns aos outros, se esforçando para ter uma unidade no Espírito, crescendo em todos os aspectos em direção àquele que é o cabeça. Muito interessante, é uma construção que é feita para que esse corpo ele consiga ter um bom desenvolvimento, um bom funcionamento. Você já viu quando o cara vai jogar futebol? Chega um grupo, os homens vão entender, as mulheres também eu acho que vai, que posso usar o futebol mais fácil para falar. Já viu quando você chega, o grupo chega numa final, e está todo mundo, cara, vamos ganhar, e é isso, cara, chegamos, muito trabalho e tal. Aí chega um doidão lá para jogar em outro espírito, que não está comprometido com aquilo que é o objetivo do time. O cara chega lá, tipo, fala assim, não, ontem eu zoei demais, tal, fiquei até tarde, tal. O cara chega num outro espírito, é muito difícil, esse cara atrapalha todo o movimento do time, o cara pode ser que prejudique aquela partida final por causa de um cara que está em um espírito diferente, que não tem o comprometimento, que não está ali disposto a suportar uns aos outros ali, faz, cara, não, é isso mesmo, vamos trabalhar, trabalhamos, vamos continuar aqui, cara, é isso mesmo, é treinar, é se esforçar. Toda essa movimentação de um grupo, ela é feita desses exercícios. Paulo, ele traz isso de uma forma muito interessante, né? Crescendo em todos os aspectos, na sua vida familiar, profissional, espiritual, na sua vida eclesiástica, como você tem que saber para que você foi chamado, você tem que se esforçar para estar no Espírito, é um exercício coletivo, é muito mais difícil, é muito mais fácil você fazer um exercício sozinho, mas coletivamente temos que avançar para aquele que é o cabeça, né? E fala assim, cada parte trabalhando para cumprir a sua função, ponto. Cada parte trabalhando para cumprir a sua função. Isso é a consciência de quem nós somos nele, para quem nós fomos chamados, o desenvolvimento na sua casa, tudo isso vai contribuir e vai trazer um resultado, às vezes inimaginável, quando estamos juntos. Chegamos para reunir, para adorar o nosso Deus, para prestar um culto para Ele. Se cada um chega aqui no mesmo espírito, desenvolvendo tudo que tem desenvolvido em todos os seus aspectos, vamos ter um resultado muito positivo. Então, fica aí minha contribuição, era isso. Eu acredito que esse tema é um tema que esses 40 minutos, esses 50 minutos que nós vamos estar aqui, talvez não sejam o suficiente. Eu tenho certeza absoluta que tinha muito mais coisa que o filho queria falar, e assim também o Fred, assim também o Gil.
E eu quero deixar aqui um pouco também do que eu penso a respeito desse assunto. Eu quero falar um pouco sobre a saúde do corpo, sobre a saúde que nós temos que ter para estar no corpo. É uma das coisas que tem me chamado muita atenção nesses dias. A saúde do nosso coração, a saúde da nossa alma, a saúde da nossa mente, porque isso nos ajuda a permanecer num lugar. Isso faz com que a gente esteja num lugar e esteja de forma íntegra, não de forma fragmentada, onde nós desenvolvemos algumas coisas e outras coisas com relação ao nosso caráter, outras coisas com relação ao nosso coração, elas não são desenvolvidas. E são coisas cruciais para que nós venhamos, de fato, participar de um corpo justo. Beleza? É uma das primeiras coisas que eu quero falar. Quem puder me acompanhar, 2 Coríntios 5. O que acontece? Ali fala que se antes nós conhecíamos o Machia segundo a carne, que a partir de agora nós não o conheçamos dessa maneira. Não é isso? Se a gente for ler isso, a gente vai encontrar esse versículo aí dentro. Eu acho que uma das principais coisas que nós devemos aprender, que nós devemos ter em nós, para que nós possamos participar do corpo, é não reconhecer mais o nosso próximo somente na carne, mas sim no espírito. Porque isso é que nos vai dar, isso é uma das coisas que nos dá liga, eu conhecer ele no espírito. Porque eu sei que ele vai falhar, eu sei que ele vai errar, eu sei que ele tem as dificuldades deles, a limitação dele. Mas eu tenho que conhecer ele a partir de hoje no espírito, como uma pessoa que está se desenvolvendo. Então o que acontece, gente? Eu penso que algo que nós precisamos deixar e começarmos a praticar é a nossa perspectiva com relação ao próximo. Porque se nós seremos conhecidos por isso. Se esse corpo é reconhecido e se esse corpo ele tem autonomia para se movimentar na terra, é através do amor. Não existe uma autoridade que seja além disso, não existe uma autoridade que é dada que venha romper o amor. O amor é o que dá força, o amor é o que dá liga, o amor é que vai nos tornar um. É isso que vai nos habilitar a andar nessa terra como um corpo que representa a autoridade do Machia, como um corpo que representa a autoridade do cabeça. O corpo de Cristo se movimentando na terra é a maior expressão de autoridade do reino. A maior expressão de autoridade do reino é o corpo se movimentando para a terra. E durante muitos anos na história da igreja, a gente sempre brigou sobre maneira de pensar. Não é verdade? Que uns bebem, outros comem, e a gente tem dificuldade com isso. Tipo assim, cara, se eu penso diferente do Kaká, eu já tenho uma dificuldade de estar do lado dele. Se eu penso diferente... Não, que eu não me lembro aonde, eu acho que eu anotei aqui, só para a gente entender. Romanos 14, do 1 ao 8... fala que havia essas diferenças entre a comunidade. Que uns começavam a reclamar, falavam assim, poxa, mas para mim o melhor dia é o domingo. E o para outro falava assim, não, para mim o dia mais importante é a segunda. Tipo assim, Paulo fala, que diferença faz? Se para um o melhor dia é o domingo, se para outro o melhor dia são todos, ou se para um comer legume é bom por questão de saúde, ou se para outros comer carne é bom por questão de saúde. Às vezes o que eu penso é que, tipo assim, que pra gente, a gente usa como critério de estar junto, é se nós somos compatíveis a uma pessoa ou não. Cara, eu penso da mesma forma que ele, então eu estou com ele. Só que isso, numa expressão de corpo, isso é irrelevante. E nos ensina isso em Romanos. Mas tem 2 pontos que eu queria tratar aqui, que é de comum de todos no corpo, é a fé e a vida no próprio corpo. Isso que precisa ser comum. É isso que precisa ser comum entre nós e em nós. É a fé que professamos e a vida no corpo. E a vida no corpo tem parte disso que eu falei. A nós não reconhecermos somente nosso irmão na carne, mas sim em espírito. Assim nós somos parte com ele. O filho falou aqui sobre a mãozinha, né, da família Adams. E eu buscando algumas coisas que eu tenho lá em casa escrito, e algumas coisas que eu li, eu fiquei fritando numa parada que... Eu particularmente já falei muito isso para algumas pessoas. Às vezes a gente vê uma pessoa assim funcionando de forma muito justa, e aquela pessoa não é
não compartilha da mesma fé, né? Aí a gente fica pensando bem assim, mas que doideira, né, velho? Tipo assim, maluco. Caraca, velho, o cara, tipo, não acredita no que eu acredito, mas olha a operação dele de forma justa. Vou falar uma doideira aqui, ainda bem que o Kaká tá ali me olhando, porque se eu falar alguma besteira, ele já dá uma voadora de lá pra cá, entendeu? Mas eu penso que essas pessoas que agem dessa maneira justa e elas não proferem a mesma fé que nós, elas estão prestando um serviço ao reino. Não significa que elas são do reino. E a única maneira de nós trabalharmos no reino e para o reino é estando no corpo. Vocês entenderam isso? Quando nós vemos uma pessoa trabalhando e ela não profere a mesma fé que nós, ela está prestando um serviço para o reino, ela não faz parte do corpo. Agora, se nós queremos trabalhar para o reino e no reino, nós precisamos estar no corpo. E para estar no corpo existe uma justa operação, que é o tema. Eu chamei a Marie aqui, nem sei onde ela está, acho que ela fugiu. Fui tirar uma dúvida com ela, que o corpo quando ele se movimenta de forma justa e correta, ele proporciona saúde para ele mesmo. Né? Aí ela falou bem assim, só que tem uma questão. Quando nós começamos a exercitar muito um ponto, ou melhor, muito um músculo, e a gente estressa aquele músculo, ele aciona um outro músculo, não é isso, Marie? E esse outro músculo, ele já não provoca em nós um crescimento, um desenvolvimento, ele já começa a afetar uma área da nossa vida. Aí começa a afetar a coluna, aí quem malha por aí sabe. Então, tipo assim, essa justa operação não é algo desequilibrado, não é algo, tipo assim, é exercitar demais a bondade ao próximo, é exercitar demais aquilo. Está falando de uma justa operação. Que isso, gente? Essas crianças não estão conseguindo nem pensar direito o que essas crianças falando aí. Misericórdia. Que doideira. Então, tipo assim, é porque parece que está mais alto que aqui. Lamentável, caraca, que doideira, mano. Então, tipo assim, velho, eu acredito muito nisso. Ronaldo, acorda, filho de Deus. Tem um rapaz lá, uma pergunta lá, ó, amado lá. Ó. Vai lá, rapaz, tem um cara, mano. Vamos lá então, gente. Então eu penso que existe uma saúde no corpo para o funcionamento do próprio corpo. E não é uma questão de nós pensarmos da mesma forma. É uma questão de nós termos a mesma fé e o mesmo espírito. E nesse mesmo espírito, nessa mesma fé, nós temos vida no corpo. Que sempre foi essa questão, a gente sempre brigou, a igreja evangélica sempre brigou, se um fulano come, se um fulano bebe, se o sábado é mais importante, se o domingo é mais importante, ou se toda semana é importante. Isso hoje é irrelevante para o movimento do corpo. O que hoje vai fazer toda a diferença para a gente se movimentar com autoridade e com uma autoridade representativa do cabeça, é nós pensarmos que nós temos que ter a mesma fé. É isso que é comum em nós, a mesma fé e o mesmo espírito. Não é nós pensarmos da mesma forma. Por isso, quando nós encontramos alguém que pensa diferente da gente, a gente fica ofendido. O que nós temos que insistir e inflamar em nós é algo comum que nós temos. E o que nós temos de comum é uma fé e o mesmo espírito. Não é nós pensarmos da mesma forma. E nesse texto fala sobre os ofícios, que ele deu uns para e deu outros para. Deu para o aperfeiçoamento dos santos, para que nós nos tornássemos um corpo maduro, que assim a cabeça pudesse repousar e assim nós nos movimentarmos com autoridade e de forma autêntica. De forma autêntica, nós não podemos só ser um corpo, nós temos que ser um corpo autêntico, nós temos que ter saúde. E a saúde do corpo, ela também parte dos membros. Você já viu um cara forte, que ele tem um braço musculoso e outro braço fino, porque ele não malhou o outro braço? Tipo, isso não existe, isso é uma coisa que não tem lógica. A justa operação tem a ver com que nós movimentarmos todos de forma sincronizada, com a mesma fé e com o mesmo espírito.
Então entenda uma coisa, se você tem um ofício e você não usa ele no corpo, você não tem esse ofício. Quando fala dos dons do Espírito, também fala bem, são esses dons do Espírito, é para o bem comum do corpo. Então se você tem algo para contribuir, e você não contribui, eu quero te falar que você está sendo negligente com o lugar onde você está, com o corpo, com uma posição, ou você não está nessa posição.